Oi, gente, como já foi acordado entre nós, eu irei aqui fazer uma videoaula, né, sobre a continuação das nossas aulas, para que a gente não fique com conteúdo atrasado, tá bem, gente? Espero que vocês gostem, façam as atividades que eu pedi aí sobre o vídeo, para a gente poder discutir na nossa próxima aula. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Para quem não se recorda, nós estávamos estudando, né, e trabalhando fases do capitalismo. Então, eu já falei para vocês sobre a origem, né? Já fizemos até atividade sobre a origem do capitalismo, que foi ali com o fim do feudalismo, e que o capitalismo vai ter várias fases. A primeira fase que nós já abordamos foi a fase comercial, do capitalismo comercial, que teve seu início no século XV e tem diversas características importantes. A primeira e mais importante, óbvia, que nós temos é que o comércio foi o principal meio de lucro da época, né? O comércio era a forma como os capitalistas lucravam, né? Acumulavam riqueza. E como o comércio se tornou muito competitivo, inclusive isso é uma característica do capitalismo, né? Lembrem-se das características do capitalismo: lucro, competitividade, né? A lei da procura e da oferta. Então, tudo isso é característica do capitalismo que é importante vocês lembrarem e anotarem bonitinho no caderno de vocês, tá? Eu abordei isso na aula passada, aonde eu dei aqui para vocês. Quem quiser tirar print para colocar no caderno é interessante que faça. Inclusive caiu na avaliação de vocês, né? É bom vocês aí terem compreenderem aí essas características. Então, o comércio ele se tornou competitivo e por conta disso, os comerciantes eles acabaram investindo em expedições que iam em busca de novas mercadorias em outras partes do mundo. E aí nós chamamos isso de grandes navegações, que é basicamente a busca por novas mercadorias em outras partes do mundo que não tinham na Europa. Esses produtos não existiam na Europa. E graças às grandes navegações a gente tem aí, né, o surgimento, né, a Europa encontrando a América, que até então não foi colonizada. E aí a América passa a ser colonizada e aí institui-se o Pacto Colonial, que é importante entender o Pacto Colonial, que é basicamente aqui, né, nós temos o monopólio de exclusividade, né, entre a metrópole e a colônia. A colônia ela produzia matéria-prima exclusivamente para a metrópole. Monopólio significa isso, quando uma empresa ou no caso aqui, né, um país, né, europeu, ele consegue ser detentor sozinho daquela mercadoria e daqueles recursos daquele lugar. Então, os países europeus tinham monopólio, ou seja, tinham a exclusividade sobre os recursos naturais da sua colônia. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente era exclusivo ali de Portugal. A nossa metrópole era Portugal. E o que significa mercantilismo, que é outra característica do capitalismo comercial? Que está relacionado com os metais preciosos, tá, gente? Então, as principais relações comerciais que existiam entre esses países estavam relacionadas aos metais preciosos, que era a mercadoria mais interessante da época. Era o ouro, a prata, tá bem? E aí nós chamamos isso de mercantilismo. Essas trocas comerciais com base em metais preciosos. E aí nós temos aí o desenvolvimento posterior do capitalismo industrial, todo aquele lucro, né, acumulado no período do capitalismo comercial a partir do século XV, ao longo dos séculos foi sendo investido em novas inovações tecnológicas, que acabou resultando, por exemplo, aqui no surgimento da máquina a vapor, né? Então nós temos aqui o surgimento da máquina a vapor, que a gente não tinha, graças à máquina a vapor, a gente não precisava mais produzir manualmente os produtos, a máquina ela fazia esse trabalho. E aí, graças a isso, a gente tem o desenvolvimento da indústria, a gente tem outras tecnologias que desenvolvem os meios de transporte, como os navios a vapor, o trem a vapor.
Então, tudo isso foram inovações tecnológicas que deram surgimento à indústria, o que modificou toda a sociedade. Inclusive, eu pedi para vocês pesquisarem as características da Revolução Industrial. Então, na primeira Revolução Industrial, que foi no século XVIII, surgiu ali na Inglaterra, nós tínhamos determinadas características, né? A máquina a vapor. A gente tinha aí o carvão como principal fonte de energia, o ferro. Então, nós temos características bem delimitadas nessa primeira fase da industrialização, que foi no século XVIII. Então, as cidades eram muito poluídas, teve uma atratividade muito grande de pessoas para a cidade, do campo para a cidade, ou seja, modificou tudo com a Revolução Industrial. E aqui nós temos mais algumas imagens que eu trouxe para vocês sobre essas primeiras fases do capitalismo industrial. E, por exemplo, na indústria, quando ela surgiu, não existiam leis trabalhistas. Então, nós tínhamos ali crianças, idosos, mulheres grávidas trabalhando em uma jornada de trabalho muito grande, porque não tinha essas leis que delimitassem quanto tempo iria trabalhar, quanto ia ser remunerado. Então, ainda estávamos aprendendo, então aconteceu muitas desigualdades nesse período, inclusive no capitalismo industrial. A principal característica é a divisão de classes, que é a classe trabalhadora, que era muito pobre, muito explorada, e a classe de industriais, né, que eram os donos dos meios de produção, que exploravam essa mão de obra trabalhista, que era também chamada de proletariado. Então, nessa segunda imagem, a gente tem aí uma imagem que representa muita realidade da sociedade nas primeiras fases da industrialização que ocorreu na Europa, onde era explorado crianças e, enfim, existia muita desigualdade social na época. Ó, na primeira imagem, a gente tem ali pessoas ricas, né, usufruindo dessa tecnologia. Na segunda imagem, nós temos aí a classe trabalhadora sendo explorada, inclusive as crianças. Continuando, na segunda fase do capitalismo, que aconteceu na metade do século XIX e meados do século XIX, nesse capitalismo industrial, a segunda revolução industrial, a gente teve diversas mudanças que diferenciaram o capitalismo do capitalismo industrial. Por exemplo, a gente tem o desenvolvimento de bancos, né? As fábricas, elas começam a enriquecer e elas sentem a necessidade de deixar o dinheiro no banco. Então, o banco, ele consegue aí ter algum tipo de influência no mercado. Os bancos se tornam muito importantes, porque quando você queria, por exemplo, comprar uma máquina nova e você não tinha capital suficiente, você pedia empréstimo para o banco. E aí o banco cobrava juros, enriquecia mais e podia emprestar dinheiro para que alguém pudesse fazer investimentos na sua indústria, pudesse ali criar uma nova indústria, ou seja, o banco se tornou essencial para a sociedade no século XIX. Então, por isso que nós chamamos capitalismo financeiro, tá? Ali tá errado, é capitalismo financeiro, tá? Pois os bancos, eles começaram a ter um protagonismo muito grande aí na sociedade, porque as indústrias dependiam dos bancos para fazer determinados investimentos nas suas fábricas, porque a tecnologia estava avançando cada vez mais. E outra característica do capitalismo financeiro é a segunda revolução industrial, que a gente também já fez pesquisas sobre o assunto. O carvão, ele deixa de ser a principal fonte de energética e a gente tem agora o petróleo. A gente também tem o aço, né, como matéria-prima principal, que acaba fazendo com que novas tecnologias surjam, tá? Nós temos outras inovações tecnológicas. Aqui, outra característica é o monopólio. O que seria o monopólio? Foi o que eu expliquei ainda agora para vocês. É a questão da exclusividade. Algumas empresas, com auxílio, né, de bancos, começam a monopolizar o mercado. Elas se tornam donas sozinhas ali de empresas de determinados segmentos, por exemplo, de alimentos ou de energia. Ela não tinha competitividade, o que é muito negativo para o capitalismo, porque o capitalismo precisa de competitividade, mas nesse período, no século XIX, as indústrias, elas estavam monopolizando o mercado. Por exemplo, a Ford,
Ford, que era uma indústria de carros, ela monopolizava o mercado, ela sozinha produzia carros. Só existia o carro Ford, nenhuma empresa conseguia competir com ela. E assim por diante. Era uma característica bem específica da época, essas empresas lucravam sozinhas. Fusão de fábricas e bancos. Então, como uma indústria ela estava enriquecendo sozinha, ela acabava comprando as outras empresas menores. Então, fusão de fábricas. Crise de superprodução. As fábricas da época, gente, elas produziam muito sem ter a quem. Tipo, elas não pensavam muito, nossa, para quem eu estou produzindo? Elas só produziam muito. Então, isso acabava causando uma problemática social muito grande, porque era uma produção muito grande e não tinha quem comprasse. Outra característica importante do capitalismo financeiro é a questão do dinheiro, que não é um dinheiro real, é um número, né? Como é o caso das bolsas de valores, onde as empresas elas são mensuradas através das suas ações. O valor das suas ações, esse valor não é um dinheiro real, é um número ali numa tela, entendeu? Que oscila o tempo todo, cada dia está oscilando de uma maneira muito rápida. Então, essas são as principais características do capitalismo financeiro. Segundo a Revolução Industrial, que vocês já pesquisaram quais são as características, o monopólio, fusão de fábricas e bancos, crise de superprodução, que causou muita problemática social, e bolsas de valores que surgiram na época. Uma dica de filme é O Príncipe do Deserto, gente, que tem disponível no YouTube, se eu não me engano. Eu sempre passo esse filme, acho que eu vou passar para vocês fazerem uma atividadezinha. Eu vou passar. Coloquem aí na agenda de vocês, sexta-feira a gente vai discutir Príncipe do Deserto. Faça uma pesquisa aí. O filme trata sobre como eles descobriram, né, o petróleo lá no Oriente Médio, como aquilo dali modificou toda ali a sociedade do Oriente Médio por conta desse ouro, esse ouro negro que era o petróleo, né, que se tornou aí muito, muito procurado no capitalismo financeiro na segunda revolução industrial. Outras características aqui do capitalismo financeiro é o crash, que é a queda da bolsa de valores, tá bem? Que foi essa superprodução que fez com que as indústrias produzissem muito sem ter quem comprasse. E como não tinha ninguém para comprar, esses produtos eles não acabaram acumulando e as pessoas ficaram desempregadas, que as fábricas não estavam lucrando, porque produziram mais do que gente para comprar, e aí acabou que elas demitiram as pessoas, né, das fábricas, porque ninguém mais estava comprando os produtos, porque elas estavam fazendo uma superprodução desnecessária, e esse desemprego acabou causando uma crise social ali. Então, isso ficou conhecido como a queda da Bolsa de Valores, porque essas fábricas tiveram uma queda de suas ações, ficaram sem valor, né? E aí elas faliram, na verdade. E aí aconteceu desemprego, aconteceu tipo uma crise econômica, social, não só lá nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E aqui, gente, é uma representação do monopólio que existe até hoje. A gente pensa, nossa, estou consumindo diversos produtos diferentes, mas quando você vai a fundo, na verdade, você está dando lucro para uma única empresa. Por exemplo, a Nestlé é dona de todas essas marcas aqui, ó. Então, eu vou ler algumas para vocês, ó. Nescafé, Vick, é porque tá pequenininho, Nestlé, tudo é de uma mesma empresa. Todas essas marcas que vocês estão vendo aí, L'Oréal, tudo é da Nestlé, gente. Tudo é da Nestlé. Então, a gente pensa que nós estamos consumindo Lacoste, gente, é da Nestlé. Então, desculpa, Lacoste aqui é da P&G. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes nós estamos consumindo diversos produtos e, na verdade, uma única empresa é dona. Isso é monopólio, ela tá dominando o mercado, tá certo?
Eu vou deixar esse assunto de terceira revolução para a próxima aula, tá, gente? Porque já deu aqui 15 minutos. É só para a gente poder adiantar e não perder muito com essa minha falta da última aula, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido algumas coisas. Eu vou mandar umas atividades para vocês, para que fique mais, vocês pesquisem, façam atividade e vocês consigam exercitar melhor o que vocês vão aprender comigo com estas aulas, tá bem? Obrigada pela atenção e é isso. Beijos.